paz do Senhor para todos. Eu sou a pastora Esther, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, em Planaltina, Goiás, sob a liderança do pastor Fernando Rodrigues. E é com muita alegria e satisfação que meditaremos hoje no capítulo 9 do livro dos Atos dos Apóstolos, em nossa leitura diária. Neste capítulo, falaremos a respeito de um jovem chamado Saulo, a sua conversão, perseguição contra sua vida e também a cura de Enéas e a ressurreição de Tabita. O nome Saulo já foi mencionado no livro em questão, no capítulo 7, no versículo 58, quando no apedrejamento do diácono Estevão, assim descrito: e expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. No capítulo 8, versículos 1 e 3 diz: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Vejamos então quem era Saulo. Aquele que após a sua conversão tornou-se o apóstolo de grande relevância para a igreja cristã da época e para as igrejas de todos os tempos. Paulo, nome romano de Saulo, nasceu em Tarso, na Cilícia, está em Atos capítulo 16, versículo 37 e capítulo 21, versículo 39. Era um judeu da dispersão, um israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Romanos capítulo 11, versículo 1. Circuncidado ao 8º dia, segundo a lei, ele era fariseu. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Era um cidadão romano pelo nascimento. Atos capítulo 22, versículos 25 ao 28. Veremos mais acerca de Paulo ou de Saulo, do seu ministério e da sua morte na continuação da nossa leitura diária do livro dos Atos dos Apóstolos e também em suas cartas. Sobre a conversão de Paulo, a partir do versículo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, vemos Saulo respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de conduzir presos a Jerusalém homens ou mulheres cristãos, considerados por ele como participantes de uma seita. Perto de Damasco, um resplendor de luz do céu o cercou e ele caiu em terra. E ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E o Senhor disse para que ele levantasse e entrasse na cidade, e lá receberia instruções
do que deveria fazer. E os varões que com ele estavam ficaram espantados, pois ouviram a voz, mas não viam ninguém. E Saulo, levantando-se da terra e abrindo os olhos, não via a ninguém. E foi guiado pela mão, e o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem comer e sem beber. Mas a um discípulo chamado Ananias foi dada a incumbência de ir até Saulo, lhe impor as mãos para que voltasse a ver. Mesmo receoso por conhecer a fama de Saulo, Ananias obedeceu ao Senhor. O versículo 15 nos esclarece qual o verdadeiro propósito de Jesus em relação à vida de Saulo. Era usá-lo para levar o seu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. A sua descendência e naturalidade daria a ele a possibilidade de expandir o Evangelho de Cristo. E Ananias lhe impôs as mãos e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Isso está no versículo 17. E a palavra nos relata que lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Então Saulo começa a pregar Jesus, o Filho de Deus, nas sinagogas em Damasco. Todos os que ouviram estavam atônitos e pensavam que a intenção dele era levá-los preso. E confundia os judeus que habitavam naquela cidade, e os mesmos tomaram conselho para o matar. Mas os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Chegando em Jerusalém, não foi diferente a situação. Os discípulos o temiam e só o aceitaram após Barnabé falar acerca do que lhe acontecera no caminho de Damasco. Foi aceito pelos mesmos e andava com ele. Como disputava com os gregos, também procuravam matá-lo. Foi então enviado para Tarso. A partir do versículo 32, voltamos ao ministério do apóstolo Pedro, que em uma cidade por nome Lida, curou, em nome de Jesus, Enéas, um paralítico há 8 anos, o que ocasionou a conversão dos que habitavam naquela cidade e em Samaria. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E também em Jope, a ressurreição de Tabita fez com que muitos daquela cidade crescem no Senhor. Tabita era uma mulher cheia de boas obras e esmolas que fazia, e ficando enferma, morreu. Por Jope ser uma cidade perto de Lida, e ouviram que Pedro estava lá, chamaram-no. E Pedro, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Uma palavra está em evidência nesse capítulo, e fez com que situações diferentes fossem mudadas. A palavra é levanta-te. Vimos que Saulo pensava que servia a Deus, mas perseguia aqueles que verdadeiramente o serviam. Enéas era impossibilitado de caminhar para servir, mas a sua cura fez com que muitos passassem a servir a Cristo. Tabita servia a Deus, mas quando foi ressuscitada, encheu de alegria
os corações daquelas mulheres para continuar servindo. Encerramos aqui o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos e cremos que o Senhor tem nos dado uma palavra para a nossa meditação, uma palavra de conforto, uma palavra que tem nos abençoado de uma forma extraordinária. E na próxima leitura bíblica estaremos meditando em mais um capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. A paz do Senhor.